Bom, eu agradeço as considerações iniciais dos nossos convidados. E aí, agora vamos passar para a fase, como eu já tinha avisado, aqueles que estão chegando agora, né? Faremos 3 perguntas e depois mais um espaço para proposições e considerações finais. Então, a primeira pergunta, né, que eu faço é: a oralidade consagrada na CLT é compatível com o PJE? Doutor José Eduardo. Bom, eu acho que sim. Embora o PJE, insisto, ele foi concebido na lógica de filmar o processo, no chamado princípio da escritura, né? Mas ele pode ser, inclusive, porque nós temos muitos recursos, né, de áudio e vídeo. Por enquanto, o PJE só aceita o PDF, por enquanto, mas já está previsto na própria Resolução 94 do CSJT a incorporação de vídeos, de imagem. Por enquanto, o sistema ainda não aceita, né? Mas nós, em outros sistemas que não o PJE, nós temos até uma experiência interessante de um procurador, se não me engano, é o procurador da República do Mato Grosso, entrou com uma petição inicial em vídeo. Em vez de apresentar a escrita, ele apresentou um vídeo. Senhor juiz federal da terceira vara, etc. E ele vai falando, o vídeo vai passando, e ele vai montando um videozinho, e aquilo é a petição inicial dele. E ele apresentou isso lá na Justiça Federal, porque lá no sistema lá aceitavam isso. Então já tem, isso mostra que o processo, que o processo eletrônico pode ser muito mais oralidade. Inclusive a reforma, houve uma reforma no Código de Processo Penal português recente, acho que é de 2010, radicalizando a oralidade, proibindo o juiz de dar sentença escrita. O juiz tem que dar sentença oral, concisa, mas isso em pequenas causas penais, né, de pequeno potencial ofensivo, né? Mas proibindo, inclusive, de escrever, já entrando lá. Mas lá não está assim, cogitando ainda de processo eletrônico, mas já está. Então, mas eu acho que o PJE ainda não está preparado para a oralidade, ainda não, mas está previsto isso. Tem previsão para isso na resolução. Doutor Marcos, o que o senhor entende? O senhor entende que a oralidade consagrada no CLT também é compatível com o PJE? Vamos lá. Do ponto de vista da tecnologia, para o computador, tudo é uma sequência de uns e zeros. É chamada linguagem binária. Para o computador, tanto faz ser um vídeo, ser um áudio, ser um arquivo, ser uma foto, ser um documento de texto. O computador, tudo que é processado por ele entende como uma sequência de zeros e uns. Então, do ponto de vista da tecnologia, não há nenhuma restrição a que a oralidade seja potencializada através do processo digital. Do ponto de vista do processo, na sua vertente atual, quer em relação à CLT, quer em relação ao 11.419, não há obstáculo nenhum no uso do princípio da oralidade para efeito de prática processual e, principalmente, a prática processual por meio eletrônico, de forma que eu não vejo incompatibilidade. O que eu acho que, talvez, o que vai acontecer, o que pode acontecer, é uma evolução da compreensão do mundo jurídico, do uso da tecnologia e potencializar esse uso. Nós já temos, por exemplo, muitas das audiências gravadas. E a gravação servindo como a materialização, entre aspas, materialização, porque nós estamos falando bit, mas a própria audiência, com a dispensa da ata. Usando a gravação
como a comprovação da existência e do conteúdo de uma audiência. Há quem diga, quem sustente, que isso pode criar uma dificuldade no que diz respeito à apreciação, por exemplo, de uma corte superior, de ter que, ao invés de ler uma ata que já está sumariando aquilo que aconteceu numa audiência, ele vai ter que assistir a audiência inteira, vai demorar mais tempo. Há quem defenda que, ao contrário, que o fato de haver a gravação, é possível verificar, através da gravação, assistindo a gravação, a partir do sentimento mesmo, e não a letra fria que se coloca numa ata. Eu acho que aí vai haver uma evolução de entendimentos que vai definir qual vai ser o futuro da tecnologia, inclusive no que diz respeito ao princípio da oralidade. Mas eu reitero, até para ficar claro, até como posição pessoal minha, que eu sempre tive, por exemplo, sobre arquivo PDF e tal, tecnologia não reclama nada disso. Tecnologia reclama que seja feita que seja gerado um arquivo com segurança. A assinatura digital, o certificado digital gera essa segurança. Então, o formato dessa tecnologia, o formato que os arquivos de vídeo, de texto, de áudio vão ser gerados, é o que a tecnologia não requer um parâmetro. O que acontece é que a lei é que vai ter que definir, do ponto de vista do processo, o que vai ser acolhido ou não. Bom, doutor Marcos, nessa esteira, então, o senhor entenderia também que seriam necessárias algum tipo de alteração no texto consolidado, principalmente na parte processual, para compatibilizá-lo com o PJE, e isso, especialmente, dois aspectos bastante polêmicos, nos requisitos da petição, né, da própria CLT, e na apresentação de defesa, talvez um dos pontos mais polêmicos? Aí, tentar sumariar um pensamento que precisaria de um pouquinho mais de tempo. Quando o projeto do qual nasceu a Lei 11.419 foi apresentado, houve uma audiência pública, e eu participei dessa audiência pública falando em nome da Ordem, pelo Conselho Federal e pela OAB de São Paulo. E, naquele momento, eu já alertava, até porque nós já tínhamos discutido isso, nós já tínhamos participado de seminários, de congressos no Brasil inteiro, de algumas situações que eu visualizava como poderiam criar desnecessárias restrições para o uso da tecnologia, principalmente no que diz respeito para a advocacia, que eram contidas na lei. Eu exemplifico com a intimação eletrônica, que a lei previa, continuou a prever, através de mensagem eletrônica ou através de um portal. Eu digo, olha, a intimação, ela não serve só para início de prazo, ela tem uma função filosófica muito maior. É um instrumento de controle social da atividade do Poder Judiciário. Enquanto o Poder Executivo, os seus atos são publicados para dar conhecimento, o Poder Legislativo, os seus atos são publicados para dar conhecimento, o Poder Judiciário também tem seus atos praticados para dar conhecimento para a sociedade. É um instrumento de controle social da atividade jurisdicional. E sugeri, e acabou sendo incorporado, foi sugestão minha, a lei, a criação do Diário Oficial Eletrônico. Não precisava criar portal que tivesse alguma complicação em contagem de prazo, se um advogado lesse primeiro, se o outro advogado fosse ler depois, presunção de leitura. Precisava. Nós tínhamos o Diário Oficial, bastava verter a mídia do papel para a mídia eletrônica. Aí foi aceita essa alteração. Outras alterações não foram aceitas, mas eu diria, a principal delas, aquela que eu tentei sensibilizar de forma mais veemente e não consegui, era prevendo algo que está acontecendo hoje. Nós temos quase 50 dezenas de tribunais no país. Quase 50 tribunais no país. E cada tribunal, e num modelo de justiça federativo, que nós temos que respeitar, então nós temos uma justiça especializada que é federal, uma justiça especializada que é trabalhista, com algum nível, que não é hierárquica em termos de tribunais, mas com um nível de identidade entre o Tribunal Superior do Trabalho e os tribunais regionais, sem desconsiderar a autonomia desses tribunais regionais.
Mas temos também a Justiça Federal, mas temos também a Justiça Estadual, cuja disciplina compete ao Estado. Então, a ideia de padronizar era uma ideia que eu expus na época e continuo entendendo necessária, não o sistema único, confesso, eu não sou, não é que eu não seja favorável ou seja desfavorável ao sistema único, mas eu acho que o sistema único é desnecessário, porque eu não acredito, confesso, que um Tribunal do Trabalho da 15ª Região, que é o segundo maior tribunal do trabalho do país, vai usar o mesmo sistema com tranquilidade que usa o Tribunal Federal ou o Tribunal de Justiça do Acre. E nada contra o Acre, nada contra Campinas ou vice-versa. É porque são realidades diferentes e são procedimentos. Diferente do processo que é federalizado, o procedimento não é. E quando se fala em informatização, se fala em informatização não do processo, mas do procedimento. Então, eu acho que isso poderia ser, hoje, superada a questão da alteração legislativa, mas talvez num plano, talvez até do próprio CNJ, definindo padrões. Padrões que pudessem ser usados por todos, de forma que, principalmente o advogado, porque o magistrado, ele milita naquela comarca ou naquele tribunal. Normalmente, o Ministério Público também, ele está restrito ou àquela comarca ou àquele tribunal. O advogado não. O advogado, ele atua em todas as áreas, ele atua na Justiça do Trabalho, não raras vezes atua na Justiça do Trabalho, atua na Justiça Estadual, atua na Justiça Federal, e às vezes atua em tribunais diferentes, em estados diferentes, e ter que ter à sua frente quase que um código de processo exposto para compreender as demandas do sistema de cada um dos tribunais. Obrigado. Doutor Zé Eduardo, você acha que teríamos alguma necessidade de compatibilizar a CLT com o PJ, especialmente essas duas questões que são mais delicadas? Eu diria o seguinte, eu acho que não, mas a perspectiva seria o seguinte, se tivesse de fazer alguma mudança, era no sistema, não na CLT, ou no CPC, ou não. É o sistema que tem que se adaptar à lei, não o contrário, né? Agora, eu acho que não. Essa questão a respeito polêmica, né, que a grande polêmica, a primeira grande polêmica que o PJE suscitou em relação à defesa, né, que a defesa tem que ser enviada antes da audiência, né, e teve uma série de discussão, etc. Mas voltando naquela perspectiva de que o meio condiciona a mensagem, o meio eletrônico muda também, assim, essa necessidade de se enviar pela internet o arquivo, porque você apresentar um pendrive na sala de audiência, isso poderia passar vírus para o sistema do tribunal, etc. Não é um procedimento seguro, né? O advogado levar um pendrive com a defesa para passar a defesa ali na audiência. Então, vindo pela internet, tem mais segurança, etc. Então, o meio condiciona, faz a gente pensar o processo a partir de outros parâmetros. Por exemplo, um novo princípio que é muito caro aos advogados agora, que estão sendo, principalmente os advogados estão defendendo, estão chamando o princípio da não surpresa, né? Surpresa não é nada jurídico, né? A pessoa não tem que ser surpreendido. Ninguém, um cidadão, em juízo não pode ser surpreendido. Surpresa não é direito de ninguém, pode ser direito constitucional. Então, os advogados têm defendido isso com muita ênfase. Agora, a surpresa, é para todos os atores do processo. Não é só para o réu, para a empresa, o advogado de empresa que vai lá. O advogado também, o advogado que é advogado do autor, também não pode ser surpreendido. Então, se você conhecer a defesa, eventualmente, porque agora o PJE tem um sistema, tem um aplicativo que o advogado envia antes, mas pode deixar em sigilo a defesa, né? E só no momento o juiz tira o sigilo, o juiz pode até tirar antes da audiência. E muitos, em alguns lugares, fazem isso, porque é muito trabalhoso retirar o sigilo
na audiência, perde muito tempo na audiência, porque o sistema é um pouco lento, etc, etc. Mas isso, o advogado, o autor também, muitas vezes, não pode ser surpreendido. E a gente não pensa assim. A gente nunca pensou isso, a gente só pensa de um lado a surpresa. Surpresa é uma coisa antijurídica para qualquer um, para seja autor, seja réu. Processo não é coisa para surpresa, né? Então, a gente passa a ver também que o meio ali suscita um debate, suscita coisas interessantes aí, para a gente pensar. Então, continuando também nessa linha, o senhor entende que a ampla acessibilidade do jurisdicionado, aquela tutela consagrada na CLT, inclusive no que tange às provas, né, e execução de sentença, é respeitada no PJE? Olha, eu acho, se você me dissesse, o sistema PJE, ele ainda tem algumas limitações, é um sistema que está em construção, e ele tem algumas limitações. Agora, a Lei 11.419, a Lei do Processo Eletrônico, diz o seguinte: tudo que ficar inviabilizado de ser enviado por meio eletrônico pode ser feito por meio físico, né? Quando saiu a lei, inclusive, tinha uma piadinha, foi uma piadinha, não foi um caso concreto, né? Um colega falou comigo: não, esse negócio de processo eletrônico não vai dar certo, não. Eu falei: mas por que, colega? Por que não vai dar certo? Ah, por causa da perícia. A perícia médica, como é que você vai fazer uma perícia médica? Aí eu virei para ele e falei assim: olha, é muito fácil, é só escanear o médico e a gente faz a perícia, né? Então, é evidente que qualquer ato que não puder ser feito eletrônico vai ser feito da forma física natural. Então, nesse sentido, eu acho que o PJE, como a lei, respeita isso. Agora, evidentemente, o PJE ainda tem muitas limitações e que pode limitar o direito, porque você não pode mandar um vídeo, por enquanto, né? E hoje o vídeo, muitas vezes, no dia a dia trabalhista ali, quando estava na primeira instância, tinha ali vídeos que traziam vídeos para a gente ser produzido ali, etc. Então, o PJE ainda tem limitações, mas nós temos essa saída de tudo que não puder ser feito pelo vídeo, que o sistema PJE não suportar, o advogado pode fazer pelos meios tradicionais. Doutor Marcos. Fica em secretaria, né? Deixa eu pegar um gancho final na pergunta anterior, na resposta dele, e emendar com essa. Veja como é complicado, às vezes, a gente impor a tecnologia. Eu apresentar a defesa antes do momento da conciliação, eu posso estar colocando em risco a própria conciliação. Quando eu vou para uma conciliação, eu tenho que estar com os peritos armados. Aquele que responde a um processo, seja uma demanda trabalhista ou uma demanda civil, ele vai sabendo das limitações da defesa que ele vai apresentar. E faz uma conta, não necessariamente de forma objetiva, mas ele vai no acordo, numa proposta de acordo, tendo uma noção de até onde ele pode chegar. Então, para efeito de negociação, a surpresa é um elemento, não a surpresa propriamente, mas o saber das minhas limitações é algo relevante. Se a outra parte passa a conhecer as minhas limitações, porque lê a minha defesa, a capacidade negocial dela aumenta e a minha diminui. Então, não é simplesmente uma questão do sistema ou de ser... Não é... Ele desequilibra o processo de negociação. Ele desequilibra. Porque se eu chego para apresentar uma defesa, eu sei das minhas limitações, eu consigo trabalhar com o processo de negociação de uma forma diferente. Da mesma forma, o próprio autor da demanda, que desconhece os meus argumentos, não sabe o meu nível de prova, ele não sabe se eu tenho prova ou não, ele não sabe qual a defesa que eu vou apresentar. E, portanto, ele vai preparado para uma conciliação sobre um determinado ambiente. Então, a defesa ser apresentada antes modifica o quadro de conciliação.
E o sistema não pode fazer com que isso aconteça. O sistema não pode entrar na materialidade do processo. Ele é instrumento. E ele está fazendo isso quando requer que quando o sistema, não é a lei, o sistema, em contrariedade da lei, muda uma cultura jurídica do processo de conciliação. É muito sério isso. A questão da evolução, pegando o caso da perícia, também tem uma preocupação. Quando nós trabalhamos, porque no Brasil, o que nós fizemos? Nós informatizamos a ponta final do processo social, que é o processo judicial. Sem termos ainda conseguido levar a cultura da informática para o início das negociações. Então, dificilmente, eu falo como minha experiência pessoal, e além, evidentemente, da profissional, dificilmente você vê hoje um contrato sendo assinado digitalmente por duas pessoas. Contrato de espelho, contrato de locação, contralocação, contrato de trabalho. Contrato que dificilmente alguém hoje, nas relações sociais, substituiu a assinatura manuscrita pela assinatura digital. Ora, se eu tenho um documento assinado manuscritamente, o que diz a lei? A lei diz, a cópia digital tem o mesmo valor probante da cópia física, da original física. Não tem e nunca vai ter. Porque os elementos da assinatura manuscrita, aliás, os elementos do documento todo, a cópia digital, ela nunca vai conseguir captar. Eu, numa perícia, não raras vezes, para se verificar a veracidade de uma assinatura, o perito leva em consideração a força que o indivíduo coloca na caneta no momento de assinar. E aí o que diz a lei? Mas os originais devem ficar guardados, mantidos em arquivo, junto o eletrônico. E o original deve ficar mantido em arquivo até o prazo final, até o trânsito julgado de uma eventual ação rescisória. Então, hoje, o prazo de guarda de um documento a lei, por conta do processo digital, ele joga esse prazo de guarda do documento físico para um tempo muito mais amplo, porque no prazo do documento é o prazo de prescrição. Eu pegava o documento, ou exercia dentro do prazo de prescrição, ou não. Se eu fosse exercer dentro, eu juntava no processo. A guarda do documento é do Poder Judiciário, está lá o documento original. E hoje não. Hoje ele obriga a sociedade a ficar com esse documento até o trânsito julgado de uma eventual ação rescisória. O trâmite normal de uma ação na Justiça Estadual são 20 anos, sem exagero, entre primeira, segunda e STJ e STF, mais o prazo de uma ação para a propositura de uma ação rescisória, mais o prazo da tramitação da ação rescisória, é só para mostrar que, às vezes, a má compreensão da tecnologia também pode gerar distorções no que diz respeito, não ao processo, mas à base social, é onde ocorrem efetivamente as relações. E só uma parcela muito pequena, graças a Deus, dessas relações são levadas ao Poder Judiciário. Bom, doutor Marcos, infelizmente já passou tão rápido, né? Já fizemos as nossas questões. Então, agora, quais sugestões, o que o senhor poderia deixar, quais as considerações finais sobre o processo judicial eletrônico e esse episódio do Poder Judiciário que nós estamos vivendo? Eu queria primeiro deixar uma mensagem de otimismo. E, partindo do TRT da 15ª Região, eu insisto nisso, não é por estar aqui, é porque é uma referência para nós. O TRT, 15ª Região, sempre buscou, nos seus avanços, ouvir a advocacia, como também o Ministério Público. Então, a primeira mensagem é de otimismo nesse sentido. Sempre temos um espaço de diálogo, onde as preocupações, as ponderações possam ser compartilhadas, e, a partir disso, possam ser construídas soluções antes que os problemas até mesmo surjam. Isso, o TRT da 15ª Região é uma tradição. Eu vejo o nosso presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento, em nome de Vossa Excelência, não só os membros atuais, mas os membros e presidentes anteriores, que sempre se pautaram pelo diálogo. Isso é fundamental.
Agora, do outro lado, preocupação, duas preocupações imediatas. Primeiro, a velocidade como está sendo implantado o processo eletrônico na justiça como um todo. E aí tem uma frase que é precisa do atual presidente do TST. O processo digital não pode ser tratado como uma Olimpíada, ganha quem chega primeiro. Precisa ser tratado com mais calma, para fazer com que todos nós, possamos ter a segurança necessária para operarmos, principalmente o advogado que não trabalha com direito próprio, trabalha com interesse de terceiros. Eu não tenho nem o direito de trabalhar num ambiente que eu não considere seguro, porque não é meu prejuízo. Eu vou estar prejudicando os direitos, os interesses do meu constituinte. Essa é uma preocupação. E a segunda preocupação é, efetivamente, com a padronização. E aí eu acho que falta um pouquinho, isso já tem sido solicitado há muito tempo, essa concepção. Não precisa do sistema único, porque, enfim, para resolver o problema atual, bastaria o CNJ definir alguns parâmetros. Tamanho de arquivo, a forma de publicizar a política de segurança dos tribunais, segurança física, segurança lógica, contingenciamento, a forma de registro do momento de disponibilidade do sistema. Isso já ajudaria muito, porque isso já daria muita tranquilidade para a sociedade para poder operar nesse ambiente. E, como é para a palavra final, Firmino, eu queria agradecer e registrar minha alegria por reencontrá-lo e ter a satisfação de saber que você continua à frente dessa discussão. Isso nos dá muita segurança. Obrigado. Eu que agradeço. Marcos, doutor José, o que você pode nos deixar aqui? Eu acho que o direito sempre ele vem a reboque da sociedade do que ocorre, né? Mas eu acho que agora, em se tratando, eu vou deixar um registro aqui mais do aspecto teórico do que... Eu acho que, em se tratando de processo eletrônico, o direito, de certa forma, não o direito, os juristas estão ficando muito para trás. Estão deixando a realidade distanciar demais. Está indo muito lá na frente, o processo eletrônico está sendo feito sem se preocupar com a teorização. Eu acho que é um momento agora dos juristas chamarem para si essa responsabilidade de fundamentar, porque o dever primeiro do jurista é de fundamentar, né? Do jurista e do juiz. Isso é uma grande distinção do direito, é a fundamentação. Porque se não tiver fundamentação, se torna uma pura prática e uma prática autoritária. Então, eu acho que nós, juristas, temos que correr atrás do ponto de vista da teoria, porque a prática do processo eletrônico está muito, muito, muito na frente do que a gente encontra nos livros, nos manuais. Inclusive a academia. Os meninos hoje saem da faculdade com um diploma, mas não sabem, né, não conhecem. A medida provisória 2.200, tem mais de 10 anos, que criou o ICP Brasil. O que é isso? Não conhece. E não conhece nada do processo eletrônico, né? Então, a academia está deixando muito a desejar, deixando isso. Então, a minha preocupação é isso. O dever primeiro do juiz, do jurista, não só do juiz, com a fundamentação. E nós estão fazendo as coisas na prática, vão fazendo o processo eletrônico. Então, a gente não está se preocupando muito, né, com o aspecto da teorização, não uma teoria vazia, um formalismo teórico abstrato, não. Uma teorização consistente para dar amparo para que isso não se vire uma pura prática arbitrária.
Doutor José Eduardo, agradeço bastante também as suas colocações, doutor Marcos também, os dois aqui encontrando, e acho que essa conversa poderia continuar em algum lugar por muito longo tempo. Infelizmente, as limitações de tempo não permitem que prolonguemos o debate, mas eu agradeço a participação dos doutores. Tenho certeza que a discussão desse painel vem a enriquecer essa importante ferramenta, que, antes de tudo, ela tem que atender o jurisdicionado. E essa é a preocupação de um processo efetivo, célere e seguro. Nós temos a preocupação, eu falo pessoalmente, mas eu tenho essa certeza que o nosso tribunal está empenhado nesse objetivo, prestar um serviço melhor, que, aliás, em todos os sentidos, nós estamos vendo aí os reclamos que enfrentam ao Estado, que o Estado volte às suas funções. Então, é uma situação, num primeiro momento, parece difícil. Eu lembro como andar de bicicleta. Quando a gente via, éramos pequenos, e olhávamos alguém andando de bicicleta, tínhamos uma inveja, mas também um medo. E esse medo aumentava um pouco quando a gente ia tentar andar de bicicleta e tirava a rodinha. E agora vai. Geralmente, alguém mais velho, irmão mais velho, pai ou mãe, tentando ensinar. Às vezes, acontecia algum tombo, mas isso fazia parte do aprendizado. E assim como no PJ, nós temos alguns tombos, vamos dizer. Mas depois, essa experiência que nós temos visto, quando conseguimos andar, esquecemos daquele passado lá atrás, o que era o mundo sem sabermos andar de bicicleta. E a dinâmica que essa bicicleta trouxe na nossa infância. Então, eu agradeço mais uma vez a presença dos doutores, agradeço a atenção de todos e passo a palavra ao Roberto para o encerramento desse painel. Muito obrigado.